consegue uma certa comunicação com o mundo, mas no espectro mais alto, quando aquela pessoa que tem uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade social, consegue falar e tem preservado o desenvolvimento cognitivo, que é a inteligência, né? Então a gente diz que essa pessoa tem uma síndrome de Asperger, ou seja, ela foge do autismo na proporção que ela tem habilidades para se comunicar com o mundo. Ela tem mais abertura. Abertura. Mas ela se aproxima do autista, porque ela tem uma dificuldade social, ela não olha as pessoas nos olhos, mas ela é capaz, através de habilidades desenvolvidas, como biodança, como uma terapia cognitivo-comportamental, como cuidado das mães, eles conseguem, em um determinado momento da vida, comunicar com outras pessoas e desenvolver, inclusive, operações magníficas e adquirir trabalhos importantes para a vida. E nós sabemos que o próprio Asperger, né, era um Asperger. O pediatra que, em 1944, descreveu, Hans Asperger, descreveu a síndrome pela primeira vez. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, tem uma tendência de falar doença, não é doença. É um conjunto de caracteres clínicos que a pessoa apresenta e a caracterizam e a colocam no mundo daquele jeito, com caráter próprio, uma personalidade própria, e que se a gente olhar os dons que aquela pessoa tem e ajudá-lo a desenvolver aqueles dons, normalmente essas pessoas se dão bem. Aí, então você pensa em Einstein, você pensa em Isaac Newton, você pode pensar em pessoas que foram grandes cientistas, grandes artistas e que apresentavam a síndrome de Asperger, mal compreendidos no mundo, mas vencedores nas realizações que fizeram. E isso, a síndrome, ela é hereditária, genética, é uma questão mais psicológica? Como é que funciona? Hoje nós não discutimos essa questão mais genética e ambiental, porque tudo é genética e ambiental, até os nossos gestos. O jeito de falar bonito que você tem é genético e também foi estimulado ambientalmente. O primeiro estímulo que você recebeu foi leitamento materno, mamar na mamãe. Você sabe quantos meses você mamou na sua mãe? Não. Mas deve ter sido muito para desenvolver bem essa musculatura bonita do seu sorriso. Então tem a genética e o ambiente. E no caso deles, que há muito pouco tempo a gente tem descrito essa síndrome, porque ela entrou no DSM-4-TR em 94. Em 94 ela foi descrita e considerada uma síndrome para a gente dar atenção. Então tem tão pouco tempo que a gente fala hoje assim, é multifatorial, tem muitos fatores, desde a forma como ela foi encarada no berçário, pela família, pelo pediatra, pelos médicos pelos quais ela teve que passar, ou então, se uma pessoa foi identificada ali naquele momento do nascimento com uma síndrome de Asperger, o que vai acontecer? É que tudo vai ser voltado para o desenvolvimento das habilidades que vão aflorando. Então, ela pode passar desapercebida no mundo. Pois é, vou falar um pouquinho com as mães, porque a gente fala, né, quando a gente fala, parece que é mais simples do que quando a pessoa vive isso realmente. Como é que é na hora que vocês recebem um diagnóstico desse? Ainda mais de uma síndrome que é tão pouco conhecida, né? Olha, o meu primeiro filho nasceu em 1980. Então, ele chorava noite e dia. O Paulo? O Paulo Henrique. Ele chorava noite e dia. E levava ao médico. Ele era uma criança que nasceu perfeita, linda, uma criança linda. Ninguém encontrava. Ele foi diagnosticado com hiperatismo, não foi? Aí, quando ele fez 1 ano, aí eles falavam, não, é hiperativo. Levamos ao médico. Só que o Paulo nasceu de 8 meses. E como eu tive uma pré-eclâmpsia, ele teve um problema no pescoço, ele entortava. Então, isso mascarou mais ainda, porque eles achavam que ele teve uma falta de oxigenação do cérebro. E não era falta de oxigenação. E ele foi para a médica, para a fonoaudióloga, porque ele não emitia o som, mas não falava. Então, ele teve que ter para falar, ele teve que ter uma fonoaudióloga. Quando é que você começou a perceber que existia uma coisa mais séria?
do que simplesmente ser hiperativo? Pelo olhar. Quando ele era pequeno, o olhar dele, ele, apesar de ter os olhos muito vivos, muito esperto, muita coisa, mas ele não fixava o olhar em mim. Quando a criança não fixa o olhar na mãe, já é um sintoma que ela não é uma criança normal. O Penha, você fala a mesma coisa do seu menino, não é? Não, meu filho, basicamente, eu percebi que ele tinha alguma diferença das outras crianças. Ele era bem novinho, muito novinho. Mas você fala do olhar triste? Ele tinha um olhar muito... Ele era um bebê que tinha um olhar triste. Ele sorria pouco, ele não gostava de contato físico. Todo bebê gosta que a gente dá um beijinho na bochecha, ele não gostava. Todo bebê gosta de morder, daqueles ficar mordiscando, ele não gostava. Nada disso. Aos 9 meses de idade eu tive certeza. Foi quando eu levei um susto na época. Ele estava com 9 meses e eu dava aula particular em casa, para eu poder cuidar dele em casa, que eu não trabalhava na época. E ele me acompanhava ali dando aula, né? Eu ensinava os meninos a pegar no lápis. Uma hora, assim, de repente, assim, eles sentadinho assim do meu lado, ele pegou a minha Bíblia, eu até guardei a Bíblia lá em casa, e fez o primeiro desenho da vidinha dele. Com 9 meses, uma criança pegar o lápis direitinho, bonitinho, e desenhar. Ele desenhou um carrinho, 2 bolinhas, fechou bonitinho, colocou janelinha e portinha. Assim, com 9 meses, eu falei assim, não, isso não pode ser normal. Mas, assim, para todo mundo que eu falava, médico, principalmente médicos, eles falavam que não era nada. Que eu estava caçando problemas onde não existia. E o Raniel, você contou pra gente que com 9 anos de idade, ele descrevia o sistema solar inteiro, né? Tem uma memória fotográfica impressionante. Aprendeu a ler muito cedo, ele falou muito cedo. Ficava na biblioteca, não era lendo? Quando eu saía com ele para parque, igual tem um parque lá perto de casa, que tem um casarão onde tem uma biblioteca. Todas as crianças iam para o laguinho ver o patinho, ele ia para a biblioteca ler. Ele aprendeu a ler muito cedo. O primeiro livro que ele leu todinho foi O Menino Maluquinho, na biblioteca. Ele foi para casa caminhando, pensando no Menino Maluquinho. Quando ele chegou lá em casa, ele pegou o caderno de desenho e reproduziu o livro, literalmente. De capa a contracapa. Ele reproduziu. Eu mostrei isso para minha irmã, que é professora na época, ela ficou assim, impressionada de ver, né? Até os desenhos, os desenhos. Sabe aquele desenho do Menino Maluquinho com a panela na cabeça? Uhum. Ele desenhou aquilo. Ele escreveu as palavras de Ziraldo com letras do livro. Assim, uma coisa fantástica, incrível. Com 9 anos, ele falava do sistema solar. Ele descrevia o nome dos planetas em ordem, certinho. Sabia quais são, onde se localizava, que distância estava da Terra, constelação, posição de constelação no céu. Era muito incrível. E assim, uma criança, nesse ponto, para mim não é normal. Na escola, ele já não interagia com colega nenhum. Uhum. A professora falava que ele era autista. Mas um autista aprende com tanta facilidade, tão rápido. Aí eu fiquei assim, na dúvida muito tempo. E você também viveu isso, Anami, de não saber o que estava acontecendo? O primeiro sintoma do Yuri, no caso, foi ele teve uma convulsão forte. E daí desencadeou alguns problemas. Problema cardíaco, coração avantajado pela idade dele. E o cardiologista falou que ele era autista. Isso, não, a princípio não. Que ele que ele tinha um coração avantajado, que isso, no caso, ia melhorar com o passar do tempo, com a idade. E foi passando o tempo e aí a gente foi percebendo a hiperatividade, aquela fissura que ele tinha por entrar dentro de caixa, na sociabilidade dele era complicada. Então a gente foi observando que havia algo diferente com o Yuri. Ele não dormia à noite, a gente varava a noite, né, acordado, fazíamos até, intercalávamos um pouco, dormia, o outro depois para olhar, para poder conseguir levar o ritmo dele. Aí nós procuramos um neurologista e foi detectado que ele era um autista. Aí eu falei, um autista não pode ser, porque o autista ele não convive em sociedade. E aí foram estudando, foi detectado entre um grau autista, de um grau do autista à síndrome, né, de Asperger, ele era um grau 5, né? Aí deram algumas medicações aonde ele contia um pouco a irritabilidade dele, a hiperatividade, mas deixava ele chorando muito durante o dia, ele ficava irritado. Aí tiramos novamente, o médico, no caso, tirou a medicação e foi assim,
né? Foi até cobaia no caso, né? Ele acabou experimentando vários medicamentos, uns davam certo, outros tiravam o sono dele. E a gente não sabia de que maneira que poderia resolver a situação dele. Mas aí foi detectado a síndrome de Asperger, isso em Marília, no interior de São Paulo. Depois, quando eu voltei para Belo Horizonte, aí eu fui indicada a Fuliban, onde eu tive um atendimento maravilhoso, aonde a doutora Marília me deu toda a assistência, uma estrutura excelente, né, com psicólogos e com a medicação, que hoje o Yuri é totalmente diferente da época que ele era bem menor. Ô Simone, agora além da medicação, é verdade assim que você precisa ensinar tudo para quem tem a síndrome de Asperger? Como você ensina uma criança mesmo, você tem que constantemente ensinar as coisas para eles? Sim, através da terapia cognitiva, a gente ensina habilidades sociais e a gente muda os padrões interpretativos. O que significa isso? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, 2 pessoas se divorciam, né? Uma delas dá um significado trágico para o divórcio, outras não, aquilo passa a ser um recomeço. Então, por que as pessoas têm padrões diferentes de pensamentos? Então, é dessa forma que a gente trabalha. A gente ensina para eles a pensar de uma forma diferente em outras possibilidades, através de mostrando evidências, né? Como seria outra forma de você pensar a respeito disso. Né? Há uma grande discussão com relação à síndrome de Asperger e o autismo de alto funcionamento, né? Se seria realmente a mesma coisa. E apesar de serem sintomas bastante parecidos, inclusive para diagnóstico, a gente tem várias questões que são bastante similares, tem uma diferença que a gente pode olhar como principal, a questão do autismo. Por exemplo, o autismo, o paciente se volta para si e se fecha para o mundo. Então, a comunicação dele é completamente alterada nesse sentido. Já o paciente com Asperger não, é como se ele tivesse no nosso mundo a maneira dele. Entendi. Né? Então, ele tem características de interpretação que são muito peculiares à síndrome, onde dá para diferenciar o diagnóstico. Então, né, quando você coloca, ficou entre autismo e Asperger, com certeza essa questão foi o que marcou o diferencial. O diagnóstico ele é realmente difícil de ser feito. É um diagnóstico difícil, né? Porque como a doutora citou, a síndrome ela foi incluída no CID, né? Que é o Código Internacional de Doenças, em 1994. Então, tinha pouco conhecimento a respeito dela, né? E ficava, o paciente era diagnosticado, às vezes, com hiperatividade, com transtorno obsessivo compulsivo. É um conjunto, é um conjunto de características, né? O nome síndrome já diz, o conjunto de sinais e sintomas. Né? Sinais é o que a gente pode comprovar através de exames, e sintomas é o que o paciente me relata, né, de como se sente. Então, é difícil o diagnóstico, tem outras questões envolvidas, né? Como eu falei agora, o transtorno obsessivo compulsivo, a hiperatividade, então fica tudo muito misturado. Né? E aí, quando você pega essa questão da comunicação, né, da forma como é essa comunicação, você percebe um paciente que tem síndrome de Asperger. Né? Só para eu citar um exemplo, né, de um caso de um paciente, por exemplo, você pergunta para ele, oi, como é que você vai? Aí ele te responde, eu vou de carro, eu vou de ônibus. Literal, né? Extremamente literal. E aí, o que a gente faz? Explica para ele. Quando a pessoa perguntar como você vai... Tem esse significado também. O significado, ela quer saber se você está bem, se você está tranquilo. Ele passa a responder para você de forma automática, mas ele passa a ser mais aceito, porque ele se enquadra no que a sociedade espera dele. Gente, vamos fazer um intervalo rapidinho?